Boa noite a todos, muito bem-vindos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre o Livro dos Espíritos. É sempre uma alegria, todos nós somos instrumentos de Deus. Nós podemos auxiliar pessoas que não têm condição de chegar num ambiente como esse. E nós estamos aqui. Vamos unir os nossos pensamentos, pedir a Jesus que sejamos instrumentos do bem, porque o clima favorece, que nós estamos assessorados por espíritos superiores. Quantos amigos nossos, anjos da guarda, espíritos que confiaram em nós, que avaliaram a nossa reencarnação, fizeram um esforço para que a gente estivesse aqui. Tem a nossa vontade e o nosso esforço, mas os espíritos nos ajudam muito. Então nós vamos começar a nossa reunião e muito obrigado. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, livro 3, Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso, item 5, Progresso da Legislação Humana. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Ela poderia se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de praticá-las. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Então, olha só, aqui é a Terra. O que os espíritos trazem para nós de informação? É um planeta de expiação e de prova. É, ao mesmo tempo, uma escola e um hospital. Então, as leis humanas são feitas pelas pessoas que habitam o país, que habitam um planeta. Tanto é que de um país para outro tem diferença nas leis. Então nós não podemos ainda ter uma lei que ela vai ser exercida pela lei natural, pela lei de Deus, porque nós não temos compreensão ainda. Isso é uma coisa tão interessante que a gente vai pegar os livros do Chico Xavier e nós vamos ver nomes ali estranhos, como por exemplo Zenóbia, Aulos e outros nomes, porque os espíritos eles precisam mudar o nome. A irmã Zenóbia, por exemplo, um espírito muito grande, deu uma informação que ela teria sido a rainha Santa Isabel. Acho que todos sabem daquela história que é verídica, onde houve ali uma materialização das rosas, porque o marido dela ele era implacável. Então, o milagre das rosas, que é taxado. Olha só para vocês verem a preocupação dos espíritos superiores. André Luiz, ele poderia muito bem se apresentar como Carlos Chagas, porque todos sabem que André Luiz é o Carlos Chagas, mas ele preferiu o nome André Luiz para não se comprometer com a justiça da terra, porque a justiça da terra é feita pelos homens. Nós vimos o caso de Humberto de Campos, aonde ele junto... depois de desencarnado, a mulher dele, junto com a editora que editava os livros de Humberto de Campos, quando encarnado, depois de desencarnado, ele começou a psicografar por intermédio de Chico Xavier, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho foi best-seller. Ele vendeu muito. E aí, olha, vem a ambição. Por quê? Porque nós estamos na Terra, ainda nós estamos envolvidos pela matéria. Então, processaram o Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira requerendo os direitos autorais. Mas olha o que aconteceu. No dia do julgamento, Chico Xavier estava presente, porque ele era considerado réu, junto com o presidente da Federação Espírita Brasileira. Humberto de Campos aparece no julgamento, diante do juiz, e diz que quer escrever. E aí, a defesa da esposa dele contestou. O juiz falou não. Se ele está envolvido no processo e se ele está aqui, ele pode escrever. Aí ele escreveu defendendo o Chico Xavier. E realmente aconteceu isso. Autêntico. Então os espíritos, para se defenderem, eles mudam o nome, para não se comprometerem. Por exemplo, Emmanuel, o guia do Chico Xavier. Emmanuel foi o Padre Manuel da Nóbrega. Ele poderia muito bem se apresentar como Padre Manuel da Nóbrega. Ele preferiu o senador romano, que há 2000 anos atrás teve um encontro com Jesus. Por quê? Porque aí ele não estaria comprometido com as leis nossas, que são... A lei não é falha. Falha é a falta de cumprimento das leis.
Por isso que nós ainda vamos nos envolver muito tempo para poder ter isso daqui, ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas. Planetas superiores habitados por espíritos já num grau superior, a lei é diferente da nossa. As leis aqui, elas são feitas de acordo e muitas vezes favorecendo certas pessoas. O espírito querer aparecer, ou querer se mostrar com a roupa do momento em que ele foi famoso, importante, não tem nada a ver com a doutrina. Já Exato. Começa por aí, que aí ele já vai estar dando um passo errado aí na questão da própria humildade dele, da própria situação dele enquanto um grande espírito. Porque aquilo lá passou, aquilo no passado. Resgatar esse valor pessoal não tem nada a ver, né? Sim. E olha, você falou uma coisa muito interessante. Tem um livro que chama Palavras do Infinito. Nós vamos ver Humberto de Campos ali, numa mensagem fantástica. Cartas à minha mãe. Aonde? Olha, no final, ele diz assim: mamãe, vamos nos lembrar de quando eu era criança, aonde a senhora pedia para me repetir, Pai nosso, que está aí no céu. E tem a oração ali. Quando ele era criança, que a mãe dele, católica, pedia para que ele repetisse. Então, olha para vocês verem. Tem um livro do Chico Xavier, lindo, Lições de Amor, dentro disso daqui que nós estamos conversando. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie são os mais fortes que fazem as leis e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Comentário de Kardec. A civilização criou para o homem novas necessidades e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas, mas, sob a influência de suas paixões, frequentemente, eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável, é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pode consagrar, na infância das sociedades, o direito do mais forte. Então, nós estamos vendo aí que houve realmente uma evolução. A gente vai ver que antigamente tinha forca, tinha uma série de coisas que nós não vamos nem entrar em detalhes aqui, e que hoje já não se admite mais. E em alguns países ainda tem. Mas hoje, inclusive, as crianças que estão reencarnando, elas não admitem certas coisas. Elas têm já um senso diferenciado do nosso quando a gente era menino. Faz muito tempo, né? Mas na nossa época era bem diferente. A gente ia assistir muitas coisas que hoje as crianças não querem. E mudou totalmente. E aí nós vamos pegar um livro interessante que chama Contos dessa e de Outra Vida. Justamente do Humberto de Campos, Irmão X. No item 3, O Ferreiro Intransigente. Está dentro disso daqui. Na Idade Média, numa pequena aldeia, existia um jovem que ele se apaixonou pela lei. E ele era ferreiro. Então, houve uma reforma numa cadeia. E chamaram ele para fazer um orçamento. Olha, desde aquela época tinha orçamento. E ele ganhou o orçamento e construiu as grades da cadeia. Ele fez um serviço tão perfeito que aí ele começou a reformar cadeias na época. E aí, um senhor muito sábio chamou ele e falou: meu filho, você é jovem ainda, você não pode ser tão radical. Não, a lei tem que ser cumprida. Por pequenos delitos, a pessoa tem que ser condenada mesmo. E ele ficou muito rico. E depois que ele ficou muito rico, armaram para ele uma cilada. E ele acabou sendo preso. Mas como ele era ferreiro, ele conhecia todas as artes da profissão, todas as artimanhas, ele falou: eu vou escapar. Só que ele foi preso numa grade que ele construiu e não pôde sair. Então, olha para vocês verem. Muitas vezes, a lei é criada para outros cumprirem,
Então, existem benefícios dentro da lei e existem brechas dentro da lei, porque nós ainda estamos num planeta, como eu disse anteriormente, que ainda está em evolução. Quando a gente começar a entender realmente a justiça de Deus, e aí vamos ver aquilo que Jesus falou: procurai o reino de Deus e sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Mas, normalmente, a justiça da terra é como nós comentamos, ela ainda tem muita brecha. E muitas vezes uma pessoa inocente, ela é condenada. E fica difícil, inclusive, dela ser absolvida. A gente vê muitos casos desses pela TV aí, porque ainda prevalece um pouco da lei do mais forte, aquele que tem mais poder. Aí entra a reencarnação. A pessoa abusou do poder, o que vai acontecer com ele? Vai reencarnar. Se não tiver reencarnação, não tem justiça. Só a reencarnação para corrigir a justiça. Jesus, novamente, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, aquilo que nós semearmos, nós vamos ter que colher. Se não colhermos nessa encarnação, nós vamos colher em outra. Mas no momento em que a gente vê que a nossa organização física, ela não oferece resistência. Eu tenho algumas experiências em relação a isso daí, de atender pessoas em fase terminais, mas que estão lúcidos ainda. Aí a pessoa começa a rememorar. Porque no momento do desencarne, nós voltamos no momento que nós reencarnamos. Tem muitas experiências dessa. Então, o resgate, ele tem que ser feito. E só a reencarnação que vai corrigir pela lei natural, a lei de Deus. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. E aí nós comentamos sempre, por exemplo, do medicamento. Todos nós precisamos de medicamento. A medicina está na Terra porque Deus permitiu. E é necessário porque nós temos o corpo físico. Mas o Evangelho de Jesus, a reforma íntima, a mudança de pensamento para coisas positivas, vai na raiz do problema. Só o Evangelho de Jesus é que é a cura definitiva, que está dentro disso daqui que nós estamos falando. Porque quando nós entendermos o Evangelho, quando nós realmente praticarmos a lei de justiça, amor e caridade, que é a mensagem da doutrina espírita, a mensagem do apóstolo Paulo, que fora da caridade e fora do amor não tem salvação, aí as coisas mudam. E é esse o paradigma, né, da mensagem de Jesus, que é um estilo de vida que só nos beneficia, não é para Deus. É para a gente viver o reino de Deus, o reino de paz, de amor. Mas a lição de Jesus é uma lição de vida para a gente transformar a nossa vida. Exatamente. Aí nós vamos ver um outro livro. Eu gosto muito. Sexo e Destino. André Luiz, Chico Xavier. Nós vamos ver ali um julgamento arbitrário de um juiz. E olha como que Deus é bom para nós. Olha como que Jesus, ele dá toda a oportunidade para nós, porque Jesus disse para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por ele. Por quê? Porque ele é construtor do planeta Terra. Ele conhece tudo. Então, esse juiz, ele pegou uma menina para criar. E ele tinha um filho. E aí começa o envolvimento. Porque o pai dessa menina tinha sido condenado pelo juiz. Mas quem quiser saber a história, leia o livro, Sexo e Destino. Vocês vão ver que o livro é fantástico. Como todos os livros do André Luiz, tem um outro também que chama Ação e Reação. Nós vamos ver como funciona a justiça de Deus, que vai corrigindo tudo na nossa vida. Por isso que nós temos uma trajetória longa. Mas se nós estamos aqui, nós já melhoramos bem. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras, espera. Então Deus não tem pressa. O tempo, ele não é absolutamente para tudo.
tempo dos espíritos é um, nosso tempo é outro. Então, olha só, Jesus há 2000 anos, a mensagem está viva dentro de nós. Então, é só esperar. Há um comentário aqui do Consolador, né? Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve-se dar o voto condenatório em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis. Na esfera de nossas experiências, consideramos que à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não peques mais, deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele vicege. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mister os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Individualmente, porém, busquemos aprender que se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz dos nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus que, antes de nós, saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. Olha que coisa linda. Esse livro foi escrito em 1941, psicografado por Emmanuel. 411 perguntas feitas pelos espíritas ao espírito Emmanuel, falando sobre tudo. Ali fala sobre tudo que nos envolve no planeta Terra. E nós estamos vendo aqui a resposta do Emmanuel. Então, quando nós atingirmos realmente aquela maturidade espiritual que nos dá o discernimento, nós vamos analisar melhor para depois julgar. Aí, como falou aqui da mulher apedrejada, Humberto de Campos, novamente, no livro do Chico Xavier. O Pedro, ele acompanhava muito Jesus. E aí, essa mulher estava sendo apedrejada, eles iam apedrejá-la e Jesus chega. E aí, Jesus pega e fala o que falou aqui. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo os mais velhos e depois os jovens também foram embora. E aí, Jesus fala, onde estão aqueles que te acusaram? Não tinha ninguém. Ele falou, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Mas quando eles vão saindo, ali numa das vielas, o Pedro começa a questionar Jesus. Ele fala, Senhor, o Senhor está incentivando a prostituição. Aí Jesus fala, meu filho, você precisa amar e compreender. Você precisa entender mais. E ele continua. Quando eles viram, eles dobram uma esquina, tem uma senhora chorando. Essa senhora está chorando. E aí o Pedro chega, ele era impetuoso. Ele chega e pergunta para ela, o que aconteceu? Ela fala, minha sobrinha, um rapaz mexeu com ela e ela não aceitou. E ele começou a gritar, prostituta, 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 e ela correu. Quando ela correu, eu acho que até já apedrejaram ela, porque foram atrás dela. Aí o Pedro pega e fala, onde está esse rapaz? Onde está ele? Que nós vamos fazer justiça. Jesus bate a mão no ombro dele e fala, meu filho, precisa amar, precisa compreender. Quando eles viram uma outra esquina, o rapaz, ele era, olha, sobrinho do Pedro. Como ele era sobrinho do Pedro, aí entra a justiça. O Pedro abaixa a cabeça e começa a chorar. E Jesus fala, meu filho, é preciso compreender e amar. Então, olha só, como era o sobrinho dele, ele mudou de ideia. Se não fosse o sobrinho dele, o que ia acontecer? Então, olha para vocês verem
o senso de justiça. Nós estamos longe ainda, mas nós estamos caminhando. Já progredimos bastante, mas vamos progredir muito mais ainda. O homem que guarda responsabilidade nos cargos públicos da terra responde, no plano espiritual, pelas ordens que cumpre e faz cumprir? A responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Olha só, gente. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Bartolomeu Dias Paz. Ele era implacável. Numa das bandeiras, o filho dele comete um erro. Ele, querendo mostrar autoridade, ele manda enforcar o filho dele, na presença de todos aqueles que acompanhavam ele na bandeira. Aí vem a reencarnação, para poder corrigir isso daí. Ele amargou até o fim da vida dele o remorso por ter dado essa ordem. Então, muitas vezes, exercendo a autoridade, a pessoa abusa da autoridade. E depois ele vai ser submetido a essa mesma autoridade, talvez nessa mesma vida ou numa outra. E aí muitas vezes a pessoa fala, ele foi injustiçado. Ele pode ter sido injustiçado, mas ao mesmo tempo é um resgate. Então por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. Ela é esclarecedora. A partir do momento que nós começamos a entender a mensagem da doutrina espírita, que é a mensagem de Jesus, a nossa vida muda com certeza. E olha só para você ver, Eduardo. Eu morei em Rondônia. Eu rodei aquela região ali. A divisa do Brasil com a Bolívia, no Rio Guaporé. Toda aquela região. Até chegar no norte lá. E eu vi a demarcação do mapa do Brasil, feito por Marechal Rondon. Inclusive, em alguns lugares lá, que ainda tem lá as marcas. Só um homem guiado por espíritos superiores poderia fazer aquilo ali. Porque em 1986, que foi a época que eu tive por lá, era muito difícil andar naquela região. Então vocês imaginam na época que o Brasil foi demarcado. Esses homens, o que eles fizeram ali, né? Para poder realmente o Brasil ter o sucesso que tem. E realmente, o Brasil é o celeiro das nações. A gente vê, eu tenho um amigo meu que viajou o mundo inteiro. Ele fala, Norim, mas quando eu chego no Brasil, a coisa muda, porque é diferente. Então, olha como que nós somos privilegiados de estarmos nesse país, apesar de todos os problemas. Mas todo lugar tem problema. Com referência ao assunto, é imperioso salientar que se desconhece ainda, no mundo, a lei do campo mental que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Esse livro aqui também é fantástico. No final nós vamos ver lá, Mediunidade com Jesus. Olha só, que coisa linda. Então nós estamos vendo aqui, ó, seja onde for no universo, a criatura apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Então por que nós estamos juntos? Nós somos irmãos. Nós estamos na mesma situação. Não tem nenhum melhor do que o outro. Nós estamos trocando experiências. Olha, sobre a proteção de Jesus. Que Ele nos abençoe. Na próxima semana, a influência do Espiritismo sobre o progresso. É muito importante a presença nossa aqui, porque a casa é preparada. E olha para vocês verem como que, às vezes, há falhas na justiça. Nós vamos ver o julgamento do José Divino, aquele acidente que teve que 2 amigos brincando com uma arma, o Maurício passou de frente ao espelho e nesse momento o José Divino estava com o revólver, a bala saiu e matou ele, matou o Maurício. Ele ia ser condenado. E através de uma carta do Chico Xavier, psicografada pelo Maurício, libertou José Divino. Então era ali mais uma coisa que ia acontecer,
porque nós não conseguimos ainda entender a lei espiritual. Nós não conseguimos ainda entender tudo aquilo que acontece no plano espiritual. E uma coisa mais interessante ainda é que o Maurício, numa das, se não me engano, da terceira carta, porque ele escreveu mais carta depois pelo Chico Xavier, ele disse que ele estava estudando eletrônica no plano espiritual para poder reencarnar. Olha como que vem impregnado às vezes na nossa mente aquilo que nós fazemos, nós temos aptidão. Então, do outro lado, nós recebemos também ajuda e estudamos, e quando a gente reencarna, a gente tem essa vocação, vamos dizer assim, para a gente ir embora. A mãe do Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, todos sabem que o Chico Xavier ficou órfão e que depois veio a Cidália, que foi a segunda mãe dele. E quando desencarnou, as duas, a Dona Maria João de Deus, no plano espiritual, perguntou para Cidália o que ela mais tinha vontade de fazer, porque ambas estavam preparando para reencarnar. Aí ela disse que ela tinha muita vontade de tocar piano, de ser musicista. Ela falou, então eu quero que você seja minha filha, porque você cuidou dos meus filhos quando eu saí do corpo. E vou pedir a Jesus que fique impregnado na minha mente, que eu possa te ajudar a você realizar seu sonho na música. Então olha a nossa conexão, olha a nossa vida aí, olha a nossa família, olha as diferenças que a gente tem, mas tudo é um plano divino para que a gente melhore e que a gente viva feliz, porque nós viemos para sermos felizes. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.